O Banco do Brasil é o melhor banco para se investir? Com um dividend yield de 10%, valorização nos últimos 12 meses também de 10%, se tornou o melhor banco para se investir? Essa e outras perguntas eu vou responder no vídeo de hoje. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda também. Eu sou o professor Diego Mota e aqui eu te ensino a investir e lucrar na Bolsa de Valores, com dividendos e valorização das suas ações, sem medo de perder dinheiro. E no vídeo de hoje é um vídeo de análise de empresa, onde eu pego uma empresa e analiso de forma profunda essa empresa, mostrando se vale a pena ou não. A gente faz toda a análise qualitativa, análise quantitativa e também o valuation, ver se está boa para comprar, se o preço está barato. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o Banco do Brasil. Todo mundo está comentando bastante sobre o Banco do Brasil, vem pagando excelentes dividendos e suas ações também vêm valorizando. Então vamos analisar aqui se o Banco do Brasil é uma boa opção para você investir. Mas se você está chegando aqui agora, né, sabe, já me acompanha aqui, toda semana a gente tem aulas sobre investimento na Bolsa de Valores e também de análise de empresa. Eu combinei com vocês na última semana que agora, a partir de agora, a cada dois vou lançar 2 vídeos por semana de análise de empresa. Além dos vídeos convencionais, todo dia tem conteúdo sobre investimento na Bolsa de Valores. Todo dia a gente está falando sobre investimentos em ações. Então, para você aprender de forma fundamentalista, né? Porque é importante aqui que você aprenda a investir por conta própria. Aqui eu não faço nenhuma indicação de compra ou venda de ativos, ou faço promessa de ganhos fáceis. Aqui eu quero que você ganhe dinheiro, né, investindo por conta própria, tendo conhecimento. Eu vejo que muitas pessoas vêm me acompanhar, né? Estou investindo lá na renda fixa, e aí começa a perceber que a renda fixa ela perde para a inflação real, que é o retorno é muito pequeno. Também tem aquelas pessoas também que estão investindo em fundo de ações, né? Que pegam o seu dinheiro e colocam num fundo, e aí um gestor do fundo, né? Ele faz os seus investimentos e acaba percebendo ao longo do tempo que essa taxa administrativa, essa taxa de rentabilidade acaba corroendo, né, o seu retorno de capital, né? A sua rentabilidade. E isso acaba também atrapalhando. Então, tem várias pessoas que estão aqui investindo e que querem investir por conta própria para poder conhecer e investir de forma correta, claro, para você poder ganhar seus dividendos, ter a valorização das suas ações, aí você quer lá, sua liberdade financeira, se aposentar também e tudo mais, né? E você sabe também, né? Nós agora estamos aqui uma nossa comunidade, né? Nossa comunidade Leitura de Mundo, né? Que é o nome do meu método de investimento. Desde 2019 eu venho fazendo esse trabalho aqui online com os meus alunos. Nós passamos mais de 1.000 alunos, né? Dentro da nossa comunidade e vamos lançar agora um site de resultados dos nossos alunos, né? Mostrar ali com o método leitura de mundo, a forma como a gente analisa a empresa de forma fundamentalista, como a gente faz valuation, como montamos nossa carteira de investimento, né? Quem assistiu outro vídeo vê que a gente monta a nossa carteira de investimento como se fosse um time de futebol, como defesa, meio campo e ataque, aí fica uma carteira bem equilibrada, lucrativa, sem risco de perder dinheiro. Então a gente vai lançar um site, né, com resultados dos nossos alunos, né? Você deve ser professordiegomota.com.br resultados, né? Então, resultados dos meus alunos. Então, mais do que mostrar os meus resultados, é interessante mostrar os resultados de alunos. E aí, lá na comunidade, você vai ter pessoas de várias profissões. Eu vou ter dentista, eu tenho policial militar, bombeiro, dublador, músico. Então, assim, pessoas de várias profissões que aprenderam a investir com o método leitura de mundo e estão ganhando aquela rentabilidade, aqueles dividendos, valorização também, naquele retorno bem interessante para a sua vida. Então a gente vai lançar esse site, né? professordiegomota.com.br/resultados, né? Daqui a pouco já deve estar no ar, hoje ou amanhã já deve estar no ar, para que vocês possam também verem ali, né, pessoas comuns que estão investindo com o método leitura de mundo, ok? Então, toda semana temos aulas, todo dia tem conteúdo sobre investimento na Bolsa de Valores, né? Todo dia está falando de empresas, de análise de mercado e tudo mais, mas 2 vezes na semana a gente vai fazer esse vídeo de análise de empresa, onde eu pego uma empresa e analiso de forma profunda. Nessa semana a gente já fez da Vamos, né, uma empresa de locação de veículos, já está lá no nosso canal. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, marca o sininho para estar sempre atento a novos conteúdos. E todo dia a gente tem conteúdos falando sobre investimento para você ficar atualizado. E sim, se você está começando, para que você possa aprender de forma correta a investir na Bolsa de Valores, sem risco de perder dinheiro, sem medo de perder dinheiro, que é o mais interessante aqui para a gente, tá? Eu invisto na Bolsa de Valores desde 2012 e eu nunca perdi dinheiro na Bolsa de Valores. Os meus alunos que aplicam o método de mundo também nunca perderam dinheiro na Bolsa de Valores. E como eu falei antes, né, se você está aí querendo, tá investindo na renda fixa, saiba que você está perdendo para a inflação real, tem que ter muito cuidado. Tem vários estudos, né? Eu sou professor acadêmico, né, fiz mestrado, doutorado dentro da área, e tem vários estudos que mostram que a renda fixa aqui no Brasil, ela é numa janela
maior, ela perde para a Bolsa de Valores. Ah, Diego, mas o Ibovespa, cara, esquece o Ibovespa, né? Esse não é a nossa referência. Nossa referência é a nossa carteira de investimento. O Ibovespa é um conglomerado de empresas ali, tem coisas boas, coisas ruins. Não, para mim não serve como referencial. Eu vejo muitas pessoas vendo, o Ibovespa, eu bati o Ibovespa, estou acima do Ibovespa. Muito cuidado com isso. Isso é só uma, na verdade, um indicador macro, né, de economia do mercado financeiro, mas que para gente, pelo menos para mim, não tô nem aí para isso. Então, assim, e você que está investindo também em fundo de ações, muito cuidado, né? Muitas vezes o fundo de ação ele tem problema de liquidez, né? Às vezes ele pode entrar no papel porque ele tem que movimentar grandes, né, valores, né, monetários, né, muito dinheiro, e aí ele não consegue comprar um papel, ele não consegue vender, e às vezes uma questão para poder atrair mais clientes, ele vai entrar em papéis que dá modinha, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado também, né? Afora a questão da taxa de administrativa e a taxa de rentabilidade, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está investindo também em fundo de ações. Então, muito cuidado em relação a isso. Então, aqui é para quem? Para quem quer investir por conta própria. E por isso que esse vídeo aqui eu acho muito importante, porque eu acredito que quando você me vê analisando uma empresa, você também vai estar aprendendo também a analisar essa empresa. E aqui eu aplico o método leitura de mundo na prática. Existem outros vídeos aqui no canal que eu estou explicando de forma mais teórica o método de mundo, como defesa, meio campo e ataque, mas aqui é um pouco mais prático a minha análise, né, de um case, né, de uma empresa. E hoje vamos analisar o Banco do Brasil. Vamos compartilhar aqui minha tela, vamos para nossa aula, para que você possa já estar ligado aqui com a gente. Então, vamos, primeira análise que a gente quero mostrar para vocês aqui foram os resultados do Banco do Brasil. Opa, foi. O resultado do Banco do Brasil nos últimos 12 meses, né? Então, já aproximando aí um dividend yield de quase 10%, né? 9,45, né? Na verdade, as ações, né? Até recentemente, né? As ações subiram bastante, né? Até recentemente estava quase 12% de dividend yield, agora só as ações subiram, e aí essa relação do dividendo dos últimos 12 meses, né, acabou aí caindo um pouquinho, mas ele continua sensacional e a projeção de lucratividade da empresa vai aumentar também nos próximos anos. Então, a gente tem aí um crescimento bom de yield. E aquela coisa também, né, pessoal? Eu não sou investidor do Banco do Brasil, eu sou investidor do Banco Itaú. Porque eu comprei as ações do Banco Itaú lá em 2012, né? Então, assim, putz, há mais de 10 anos. E eu recebo dividendos, né, das ações que eu comprei lá em 2012 até hoje. Então, assim, o meu custo, né? Muitas pessoas já veem o dividend yield, né? Que seria o preço atual no lucratividade dos últimos 12 meses, né? Mas se você for pegar assim, o preço que eu paguei na ação, né? O que chama de dividend uncost, então é o quê? O preço que eu paguei. Então, o preço que eu paguei lá por no Banco Itaú, que hoje deve estar o quê? Né? Na verdade foi Itaúsa, nem Banco Itaú. Itaúsa, então deve ter uns R$ 10 hoje. Eu paguei R$ 3, né? Sei lá, em 2012. E o retorno de capital que eu tenho em dividendos vem aumentando cada vez mais. O preço que eu paguei lá atrás já paguei. É claro que ao longo do tempo eu vim fazendo novos aportes, né, reinvestindo os dividendos. Às vezes, né, as minhas pimentinhas no meu ataque valorizam, né, como eu tive a Magazine Luiza, como eu tive a PetroRio, e eu recomprava, né, as ações, aproveitava a oportunidade, que foi a greve dos caminhoneiros, já contei essa história aqui. A greve dos caminhoneiros foi maravilhoso para mim, que eu aumentei minha participação no Banco Itaú, e aí e recebo dividendos. Então, assim, ficar preso. Ah, eu vou receber 9,45 somente? Não é só isso, né? Porque a tendência de um setor bancário, os lucros aumentarem cada vez mais. Todos os bancos aumentam, né? Se você pegar nos últimos 10 anos, aumenta. Então, é você pensar no médio e longo prazo. Então, eu vejo muitas pessoas, né, presas nessa questão ou fazendo um comparativo, uma coisa muito errada. A Selic está, sei lá, 13, 14% e o yield do Banco do Brasil está 9,45. Então, a Selic é melhor. Não, tem que ter cuidado, você tem que ter uma visão de médio e longo prazo. As ações sempre vão superar, né? Bons negócios, claro, boas ações sempre vão superar a renda fixa. Então, assim, então tem que ter muito cuidado quando você for analisar os indicadores, né? Quando você for analisar um negócio, uma empresa, então para você poder não se perder, né, em relação ao retorno de capital, e aí você não ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro, né, o que você deveria estar ganhando, como mostra até com muitos alunos meus. Por isso que esse site Resultados dos Alunos mostra aí a rentabilidade, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu até estava vendo uma galera aí na internet, né, falando assim: ganhei R$ 3.000 na Bolsa de Valores. Cara, mas quanto que você investiu? Ah, você investiu 3 milhões para receber 3 mil? Não, né? Tu quero ver qual foi a sua rentabilidade. De 15%, 20%, 30%, 100%. 100% é o quê? Dobrar o capital. Então, qual foi a sua rentabilidade? E é isso que a gente tem, né? A rentabilidade aqui dos alunos do Leitura de Mundo é sensacional, né?
até muito acima da média, aí vai ter o site, e você deve ter visto mesmo, muitos, aí a galera posta aí os depoimentos, então assim, então vai ter muita coisa boa aí, né, em relação à rentabilidade das suas ações, aplicando, é claro, o método de mundo, investindo de forma correta, sem aquelas coisinhas, né, de querer ganhos rápido, fácil e tudo mais, aqui eu não faço isso, não faço nenhum tipo de promessa nesse sentido. Então, voltando aqui para o Banco do Brasil, então, o yield de 9,45, valorizou nos últimos, desculpa, 12 meses, mais de 10% também. Então, o banco ainda, vamos ver se o banco ainda vale a pena ou não investir. Pegando o último resultado do banco, né, o quarto trimestre de 2024, é o que nós temos aqui em mão, né, é o último relatório que eu peguei aqui para estudar ó, do banco, né, nós tivemos o que ali, né, lembrando que eu pego sempre, a minha fonte é sempre o relatório dos bancos, né, todos os bancos, desculpa, todas as ações, elas têm um site de RI, de relação com o investidor. E lá elas emitem relatórios. E nesses relatórios a gente consegue buscar as informações e é de lá minha fonte, né? Não tenho nenhuma casa de research, não terceirizo isso, eu vou direto na fonte para ter informações fidedignas. Isso é muito importante também. Então, lucro líquido né, aqui, né, um crescimento continua. Na verdade, o lucro está estável, né, em relação ao ano passado, né, subiu para quase 37,9, quase 38 bilhões de reais. Sensacional. Para você pensar no comparativo, o Banco Itaú, né, que eu gosto bastante também, né, e tá, chegou a 40 bilhões, né, então um pouquinho mais só do que o Banco do Brasil, então tá numa margem muito boa. Então, é aquela coisa, né? O que eu espero desse banco? Lucratividade, né, constante, sem muita oscilação, e aí você vê aí, pelo menos nos últimos 2 anos, né, e já vem já há bastante tempo, né, pelo menos nos últimos, né, bastante tempo mesmo, né, o Banco do Brasil está aí tem mais de 100 anos, então assim, então aumentando cada vez mais sua lucratividade, e mais do que só aumentar, né, tendo uma estabilidade de lucratividade. Por quê? O banco, setor bancário, dentro da carteira de investimento, entra na minha defesa. Lembrando que a minha defesa tem o setor bancário e setor elétrico, que são empresas que pagam bons dividendos, são resilientes à crise, não importa se é governo de direita ou governo de esquerda, eu tenho a minha defesa da carteira de investimento com o setor bancário e setor elétrico, né? Eu, no caso, eu tenho na minha carteira o Banco Itaú, que eu comprei lá atrás, muito barato, né? E também a Taesa, com a empresa de transmissão de energia elétrica. Talvez eu grave um vídeo falando da Taesa. Tem uma galera aí falando mal da Taesa, que a gente tem que né, ter muito cuidado, não é bem assim não. A empresa é sensacional, ela está ali segurando um pouco, né, para fazer algumas concessões, né? Então, mas isso é papo para outro vídeo, mas a Taesa é uma excelente empresa, continua sendo uma excelente empresa e está na minha carteira de investimento, na minha defesa. Então, o setor bancário e setor elétrico tem que estar na minha defesa. E o Banco do Brasil, o que eu quero do Banco do Brasil ou do setor bancário, né? Quero lucratividade, porque os dividendos vêm dos lucros. Então, se a empresa não tem lucro, não vai ter pagamento de dividendos. E vemos aqui que a empresa está lucrando. Então, ainda no setor bancário, o que que o banco vende, né? Qual é o negócio do banco? Né, assim, de forma bem simples, é vender crédito. Então, eu ver como é que está a carteira de crédito do banco é imprescindível. Eu preciso ver se o banco está aumentando, né, o seu volume de oferta de crédito no mercado. E vemos aqui pelo gráfico, né, pegando aí dezembro de 2023, março de 2024, junho, setembro e dezembro de 2024, um crescimento bem interessante, né, de oferta de crédito. Se você for pegar ali de dezembro de 23 até dezembro de 24 teve um aumento de oferta de crédito de quase 50%, né? Então, assim, 50% não, desculpa, quase 10%. Então, assim, bem interessante, né? Bem interessante mesmo, né? Assim, a oferta de crédito, né, do banco, assim, não vem aumentando, então isso é muito bom mesmo. E mais do que isso, vem mostrando uma estabilidade também, né, nessa oferta de crédito, né? O Banco do Brasil, ele tem como modelo de negócio principal ofertar crédito para o setor agro. Então, assim, anda muito com a economia agro. E muitas das vezes, né, o setor agro é cíclico, né? Então, assim, tem a questão, às vezes, tem uma questão climática que envolve o setor agro e acaba vendo, às vezes, aumentando a questão da inadimplência. Então, é muito importante também a gente ver inadimplência e é o que a gente vai ver agora, né? A questão da inadimplência. Tá, como é que tá? Tô ofertando crédito. Essa galera tá pagando esse crédito? Não adianta você ofertar o crédito e não pagar, né? Então, nós temos um índice, né, que utilizamos muito para bancos, que é a questão da inadimplência de 90 dias. Até 90 dias, qual é a inadimplência? E tu vê que o banco aqui, vem aqui ó, em dezembro de 24, né, 3,3%, e vem mantendo esse estável, 2,9% até 3,3%. É muito bom mesmo.
né? Nós tivemos, até comparando, por exemplo, com. Estou fazendo uma análise, acho que foi no Nubank, né? Que o Nubank que oferta crédito, não sabe ofertar muito crédito, né? Cresceu bastante sua base de clientes, mas quando vai ofertar crédito, tem um índice de inadimplência muito alto. Né? Então, assim, então a gente, quando vai ver a questão da. Não adianta só você ofertar crédito se você tem uma inadimplência alta. Então, a galera não está pagando esses empréstimos, esse crédito. Então, a gente tem que ter muito cuidado, isso acaba afetando o caixa da empresa. Mas, no caso do Banco do Brasil, mesmo com toda a situação do agro, mesmo com a situação que teve no último ano, né, das commodities, queda das commodities, etc., o banco conseguiu ali, né, muita negociação ali, aí vai parte também da gestão de negociar a questão com o seu cliente, né, e a partir daí né, manter esse índice de inadimplência baixo. Isso é muito importante. Então, o Banco do Brasil vem mostrando resultados bem redondinhos. Normalmente, analisar um banco é muito fácil, né? Como eu falo, analisar a empresa do setor elétrico e setor bancário é muito simples, né? No sentido assim, de que você tem que olhar, do que você tem que ver, porque os números são muito estáveis, não tem muita oscilação, como o setor de varejo, setor de petróleo, de minério. Então, assim, são setores, né, de commodities de maneira geral, né, que tem muita volatilidade. Aqui não, que hoje é um negócio estável, já está no mercado há bastante tempo, de lucratividade, um negócio muito simples, direto. É um mercado de banco no Brasil, é sensacional, porque tem muito mercado consumidor. O Brasil é um país do crédito, então, assim, e ainda mais o Banco do Brasil com foco maior no agro. Então, assim, isso acaba tendo um retorno bem interessante para o banco. Então, assim, né, analisar um banco, né, na verdade, analisar uma empresa do setor da defesa, né, das carteiras de investimento do Médio Leitura de Mundo, né, é muito mais tranquilo. O setor elétrico também é bem tranquilo nesse sentido. Então vamos aos nossos bullets, né? Quem conhece, eu faço um resumo final, um apanhado final do que a gente já viu aqui e acrescento também alguns pontos e também o nosso valuation, né? Qual a perspectiva, o guidance da empresa também, o que a empresa está pensando daqui para frente. Então vamos aos nossos bullets aqui para a gente poder ter um entendimento correto sobre o negócio e fazer uma análise aqui bem descritiva do Banco do Brasil. Então, setor bancário, então aqui o que eu espero aqui, o foco tem que estar nos dividendos. Né? Por quê? Uma empresa, gente, tem muita coisa para olhar. Muita coisa para olhar, muita coisa mesmo. E não é o nosso objetivo ficar olhando tudo, nem temos tempo para isso. Então tem que ver qual é o nosso foco. Ah, setor bancário. Setor bancário eu quero o quê? Vai ficar na minha defesa. Eu quero pagamento de dividendos. É aquela empresa que eu vou comprar, como eu compro lá o Banco Itaú, desde 2012, nunca vendi. Só recebo dividendo, vou comprando cada vez mais para receber ainda mais dividendos. Então, eu tenho que ver o quê? É a lucratividade. A lucratividade da empresa mostrou-se muito bem, obrigado. Então, quando eu vou analisar um setor bancário, ou também um setor elétrico, eu tenho que focar, o meu principal foco está no lucro, porque se não lucrar, não tem dividendos. Modelo de negócio, como eu disse, muito ligado à questão do agro e também da seguridade, né? Seguros, setor de seguros também, que nós temos também tem uma empresa, né, que também está ligada ao Banco do Brasil, que é a BB Seguridade, mas você, a BB Seguridade, você pode investir por fora também, então, a empresa na bolsa excelente negócio também, setor de seguros também, né? Mas principal forte aqui no caso é o agro, como eu já disse antes. Então, é interessante quando a gente vai analisar bancos, né? A gente bota na mesma prateleira Banco Itaú, Banco Bradesco, Santander e agro. Mas o modelo de negócio de cada um é bem diferente, né? A parte do, por exemplo, o Itaú é focado mais em investimentos, né? O Bradesco é mais em saúde, né? O Santander é mais voltado para empresários, então assim, empréstimo para empresa, etc. Então, assim, e o Banco do Brasil é mais voltado no agro. Claro que todos os bancos fazem de tudo, né? Todos os bancos fazem tudo. Mas é impressionante como cada banco tem um modelo de negócio bem distinto mesmo aqui no Brasil. Pelo menos eu falo dos bancões, né? Mas temos a questão do controlador, né? O controlador, quem entender, tem maior número de ações do banco é o governo. E aí nós podemos sofrer, muitas pessoas falam aí que não gostam de investir no Banco do Brasil por ser o controlador ser o governo e pode ter uma ameaça política. Isso pode acontecer? Pode. É uma coisa que tem que levar em consideração. É uma coisa que eu levava em consideração no passado em relação a escolher o Banco Itaú e não o Banco do Brasil. Acho dois baitas negócios, dois excelentes negócios, pagamento de dividendos, lucratividade maravilhoso, estabilidade, isso aí não tem problema. Mas uma coisa que eu levava em consideração era muito isso. O que eu tenho percebido nos últimos anos, mesmo com a mudança de governo, é que essa interferência não tem sido tão grande assim. Pode acontecer daqui para frente, no novo governo, etc. Até pode. Mas como o Banco do Brasil ele tem um operacional tão redondo e que gera, na verdade, resultados também para o governo, né? Se o governo é acionista, quando paga dividendos, o governo ganha, né? Então, assim, por ser uma estatal, então, por esse lado, né, não tenho visto assim. Então, essa ameaça política, para mim, ao longo dos anos, vem diminuindo.
né? Até tenho conversado isso com os meus alunos em relação à questão, o Banco do Brasil, questão política, será que vale a pena ou não, tudo mais. Se eu pegasse alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, eu teria isso, essa ameaça política seria uma variável importante dentro da minha análise. Hoje ela diminuiu bastante. Hoje eu vejo o Banco do Brasil, né, assim, com essa ameaça política bem reduzida, então se torna bem interessante também nesse sentido. Então, a receita chegou a 9,6 bilhões, né, no quarto trimestre de 2024, né, num total que a gente viu ali de 37,9 bilhões no ano. Então, assim, sensacional, um resultado maravilhoso. Só no comparativo com o banco, como eu falei, do Banco Itaú, que bateu quase 40 bilhões. Então, assim, no ano de 2024, então, maravilhoso. Carteira de crédito próximo de 1,3 trilhão. Então, teve um aumento de 6,1% em relação ao trimestre do ano anterior. Então, sensacional também, a oferta de crédito. Vimos aí que a oferta de crédito continua maravilhosa, um crescimento muito interessante aqui, né? Lucro líquido, que é o interessante pagamento de dividendos, né? Chegou a 37,9 bilhões, então assim, no ano, como eu já comentei antes, né? Então, desculpa, isso foi receita, agora lucro líquido, então no comparativo do lucro líquido com o Itaú, por exemplo, que chegou a 40 bilhões, então 37,9 bilhões, né? Quase 38 bilhões, tá sensacional, pô, banco no Brasil é maravilhoso, chegando um ROI de 19%. Então, assim, também um ROI negociaço isso aqui, né? Um ROI, eu gosto de ROI acima de 15%. 12% já tá bom, mas 15% para bancos é muito bom, então extremamente lucrativo o setor bancário no Brasil, o Banco do Brasil não é diferente. Inadimplência, como já vimos, de 90 dias, chegou a 3,3, mesmo com a queda do setor do agro, a queda do preço das commodities. Então, sim, continua maravilhoso também nesse sentido, então mostra muito da gestão. O índice de Basileia, né, que é o quanto de capital próprio que a empresa tem dentro do negócio de 10,9%, é um patamar extremamente confortável, né, o índice de Basileia ali, né, um número bem razoável, bem interessante mesmo, né, e continua com a política de pagamento de dividendos, isso vai perpetuar, vai continuar para frente nos próximos anos, com certeza. Hoje, como vimos lá no primeiro slide, 9,45 dividend yield, já chegou a 11, 12, entendeu? Então a tendência é a lucratividade aumentando, então, né, podemos ver aí, né, se você está comprando as ações, né, nesse momento, né, daqui a uns 5, 6, 7 anos, o dividend cost pode chegar a quase 15, 16%. Então, assim, numa projeção futura de pagamento de dividendos do banco, nos próximos 5 anos, sim, é muito interessante mesmo, muito interessante mesmo. Para você ter uma noção, até calculei antes de gravar esse vídeo, o meu dividend cost do Banco Itaú, que eu comprei lá em 2012. Aquelas ações que eu comprei em 2012, hoje me retornam quase 40% de retorno, assim, então é 37, 38% mais ou menos. Daquelas ações do preço que eu comprei naquele passado e dos dividendos pagos no último ano, em 2024, foi que eu aferi, né? Então, assim, quase 40% de retorno de capital. É claro que tem uns fazendo reajuste aí durante o período, mas a média é mais ou menos essa. Então, quando você pensa em pagamento de dividendo, tem que pensar no próximo ano, nesse ano, tem que pensar nos próximos 3, 4, 5 anos, ou perpetuidade, né? No método Edmundo, né? Quando tem a nossa defesa, a gente compra para não vender. Pelo contrário, a gente espera cair as ações para a gente comprar cada vez mais, né? O setor bancário, o setor elétrico, está na defesa, né, da nossa carteira de investimento, a gente quer que caia para que eu possa aumentar ainda mais a minha participação, porque são negócios que com certeza vão gerar bastante lucratividade. E o valuation? Como é que fica o valuation? As ações estão baratas, as ações estão caras, né? Como é que fica a questão do valuation? Cara, as ações estão muito baratas mesmo. Isso é negociado aqui. Quando eu vejo, vou analisar um banco, eu vejo a questão do preço patrimonial. Então, tá abaixo de um, então tá pagando no mercado abaixo do valor do patrimônio do banco. Né? Pra você ter uma noção, o banco do Itaú tá 1,4, acho que o Bradesco também tá 1,6, 1,7 patrimônio, então acima de um. E aqui a 0,8 já foi 0,5 um tempo atrás, então continua muito barato. E o PL, né, preço sobre lucro, né, tá negociando aqui 5 vezes lucro, também muito barato. Eu gosto ali no máximo 12, 15 estourando, mas para banco 5 vezes lucro. Então o Banco do Brasil tá extremamente contado, é uma das ações mais descontadas na Bolsa de Valores. É uma grande oportunidade, na verdade, para entrar na sua defesa da sua carteira de investimento. E aí muitos devem estar perguntando, tá, professor, mas aí você prefere hoje investir no Itaú ou investir no Banco do Brasil? E aí eu falo para vocês que é uma questão muito de conceito, né? O Banco do Itaú, ele para mim é um negócio melhor.
vem se provando um negócio melhor, né? Até mostrou resultado um pouco melhor do que do Banco do Brasil, como negócio. Mas quando você vai fazer o valuation, ele é um banco que está com o valuation um pouquinho mais esticado, né? Mais caro do que o do Banco do Brasil. Porém, o Banco do Brasil está mais barato, tem um negócio, né, um pouquinho só inferior em relação à rentabilidade, né? Tá ligado a questão do setor agro. E também tem a questão do controlador, que é o governo. Então, assim, é difícil você falar hoje, vou investir no Banco do Brasil, vou investir no Itaú. O Banco do Brasil com certeza está com o valor mais descontado. Entende? Como oportunidade, com certeza. Mas pode vir uma questão de conceito. Não, eu não, pô, não quero investir numa empresa onde o controlador é o governo. Eu não quero investir numa empresa onde ela tem como principal cliente o agro, né, o setor agrário. Entendeu? Então, assim, então é uma questão de conceito. Tem pessoas que não ligam para isso e os investidores ligam para isso. Até havendo questão de fundos de investimento, casos de research, eu vejo muita gente falando muito bem. É tipo assim, né? Você é um lado, é a lado A ou o lado B. Mas uma galera que investindo pesado no Banco do Brasil, falando muito bem do Banco do Brasil e criticando o Itaú, e vice-versa, falando muito bem do Itaú, mas criticando o Banco do Brasil. Então é uma questão muito conceitual. E hoje eu prefiro. Né, na verdade, no momento, eu não estou investindo ainda em empresas da minha defesa. Estou investindo muito mais em pimentinhas, empresas do ataque, PetroRio, né, Banco Inter, que é um banco digital, que é um outro tipo de análise também que a gente tem que fazer. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, né, falando sobre o Banco Inter, assista, que é muito importante. Então, hoje, no meu momento de vida e no momento da minha carteira, eu tenho que equilibrar minha carteira de investimento. Eu estou focando muito mais no ataque do que na defesa. Então, seria uma. Então, por isso que eu nem tenho feito muito assim muitos aportes na minha defesa por isso. Mas, né, se você tiver que fazer aporte na defesa, eu acho que tanto um quanto o outro seria interessante. Ah, você pode falar do Banco do Bradesco. O Bradesco passou uma situação complicada, mas é um excelente banco, né, também está bastante descontado também as suas ações devido às quedas. Depois teve o upside, né? Mas tem gente também que tem, que eu já vi vários, né? Eu tenho conhecidos, né, amigos que são gestores de fundos de investimentos, casas de research, e também estão aportando, prefere o Banco Bradesco do que os outros dois. Então é muito mais uma questão conceitual do que qualquer outra coisa. Por isso que eu trago para vocês aqui a análise, o método de mundo, para que você possa tomar suas próprias decisões. E se for alguma dúvida, qualquer coisa, me manda uma mensagem e tudo mais. E se lá na frente você entrar para a comunidade, né, Leitura de Mundo, nós temos nosso canal do Telegram, nós temos nossos Mastermind, a gente discute bastante, de forma ainda mais profunda, né, sobre análise de empresas, sobre ações, né, sobre negócio, valuation e tudo mais. Lá a gente consegue ter mais tempo para a gente poder desenvolver as teses de investimentos. Ok, pessoal? Então, deixa seu like, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito importante para a gente. E vamos até o próximo vídeo de análise de empresa, mas também tem outros tantos vídeos falando sobre mercado, bolsa de valores e investimentos em ações. Ok, pessoal? Forte abraço, fica com Deus.